Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, obrigada por estarem connosco nesta conversa sobre o processo de Joaquim Pinto de Andrade, que assinala este ano 50 anos. E quero agradecer também muito a presença e a iniciativa desta conversa à Diana Andringa, ao Mário Bruxado Coelho, ao Adolfo Maria, ao Ferreira Fernandes, ao Anjaki, que decidiram, em boa hora, realizar esta conversa e torná-la mais conhecida, porque eu creio que a história deste processo deve ser ainda mais conhecida pela importância que teve e por todas as suas vicissitudes, que creio que ao longo desta conversa vamos conhecer melhor. E queria, por isso, agradecer muito, em nome do Museu do Aljube Resistência e Liberdade, à Diana Andringa, por ter dedicado muito o seu tempo à preparação desta conversa, num conjunto de contactos e num conjunto de diligências, para que pudéssemos estar hoje, ainda que dentro deste formato à distância, a realizar esta conversa hoje sobre o processo do Joaquim Pinto de Andrade e sobre o processo também da Diana, mas que ela fará. E, portanto, queria agradecer-vos a todos e desejar-vos uma boa conversa. Em nome do Museu do Aljube Resistência e Liberdade, é um gosto de estar convosco e é uma honra poder estar a acompanhar também esta conversa aqui convosco. Obrigada, Diana. Ora bem, muito obrigada, Rita, e boa tarde para todos. Há 50 anos, 30 de março de 1971, chegava ao fim, no Tribunal Plenário da Boa Hora, quarto criminal de Lisboa, o julgamento de 10 pessoas acusadas de apoio ao MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola. Preside ao tribunal Fernando António Morgado Florindo, acolitado por Bernardino Rodrigues de Sousa e João de Sá Alves Cortês. Costa Saraiva é o acusador público. Na defesa, ao lado de homens tão experimentados no plenário, como Manuel João da Palma Carlos, jovens advogados como Mário Bruxado Coelho, José Augusto Rocha ou Manuel Macaísta Malheiros. A presença entre os arguidos do presidente de honra do MPLA, Padre Joaquim Pinto de Andrade, antigo chanceler da Arquidiocese de Luanda e à data da prisão a frequentar a Faculdade de Direito de Lisboa, garante a curiosidade internacional. Assistem ao julgamento delegados da Amnistia Internacional, Associação Internacional dos Juristas Democratas, Liga Belga dos Direitos do Homem, Federação Internacional dos Direitos do Homem e Associação Internacional dos Cristãos Solidários. A perseguição que o regime de Salazar movia a Joaquim Pinto de Andrade justificava bem o interesse dessas organizações. O padre Joaquim Pinto de Andrade fora preso pela primeira vez em Luanda, a 25 de junho de 1960. Poucos dias depois, enviado para Lisboa, para a cadeia do Aljube, e a seguir desterrado para a Ilha do Príncipe, de onde regressaria ao Aljube no ano seguinte, 1961. Seguiram-se residência fixa e clausura no mosteiro de Sinsverga. Nova prisão na PIDE da cidade do Porto, nova transferência para o Aljube, de onde é libertado a 5 de janeiro de 63, apenas para ser sujeito a nova prisão na cadeia do Forte de Caxias. Escreveu assim Joaquim. Completava eu 177 dias de prisão preventiva e sem culpa formada. Faltavam 3 dias para o máximo permitido por lei. Fui posto em liberdade, mas preso imediatamente a seguir, à porta da cadeia do Aljube e transferido para Caxias. No dia 8, conduzido à sede da PIDE, fui ali informado de que fora posto em liberdade 3 dias antes e preso de novo à porta da cadeia, porque novas atividades subversivas haviam sido desenvolvidas dentro da cadeia, ou à porta da cadeia. Após 389 dias de prisão ininterrupta sem culpa formada, é colocado em residência fixa no interior do Alentejo. Nova prisão em 24 de janeiro de 64, nova colocação em residência fixa num seminário de Vila Nova de Gaia. Preso de novo em abril de 70, é finalmente levado, em 11 de fevereiro de 71, a tribunal. Com Pinto de Andrade, de 44 anos, sentam-se no banco dos réus 7 outros homens e 2 mulheres, todos jovens. O mais velho deles, Álvaro Sequeira Santos, Zefos, tem 34 anos, Fernando Sabrosa, 29,
António Ferreira Neto, 28, José Elídio Cruz, 27, Maria José Pinto Coelho da Silva, António Manuel Garcia Neto, 26, Rui Ramos, 25, Raul Feio, 24. A caçula sou eu, Diana Andringa, com 23. À exceção do José Elídio, nascido em Santa Isabel, Cabo Verde, e da Maria José, nascida em Lisboa, todos os réus são naturais de Angola. Os tons de pele variam entre o negro e o rosado. A variedade dos tons de pele fora, aliás, salientada pela MPLA, num apelo ao povo português, lido alguns meses antes aos microfones da Rádio Voz da Liberdade, pelo seu representante em Argel, Castro Lobo. O governo de Marcelo Caetano deu-nos a extraordinária oportunidade de poder patentear aos olhos do próprio povo português a amplitude verdadeiramente nacional do MPLA. Ao julgar em Lisboa 10 angolanos acusados de filiação ao nosso movimento, é toda a matiz das camadas sociais angolanas mobilizadas em torno da nossa bandeira que se exibe. É um testemunho de extrema gravidade que indica bem que todas as camadas sociais do nosso povo são objetivamente por uma Angola livre e independente. Um sacerdote, médicos e estudantes, trabalhadores, brancos, negros e mestiços, comparecem ante os tribunais sob a mesma acusação, a de lutarem pela independência de Angola. Brancos, negros, mestiços, mas não só, pertencentes também a diferentes orientações políticas. Na extensa nota de culpa, Pinto de Andrade, Ferreira Neto, Rui Ramos e Raul Feio são relacionados simplesmente com o MPLA, Garcia Neto e Fernando Sabrosa são acusados também de pertença ao Partido Comunista Português. E no decurso dos interrogatórios, a polícia política tentara, sem êxito, conotar as duas réis com a FAP, à frente da Ação Popular. Terminados os interrogatórios em abril de 70, os presos confrontam-se com a hipótese de permanecer na prisão quase pelo mesmo tempo que têm de vida. Tanto mais se vêem no centro de um debate jurídico entre o delegado do Procurador da República e os juízes do plenário. Deveriam ser acusados de um crime de traição à pátria, contra a segurança externa do país, crime passível de 20 a 24 anos de prisão, ou do mais comum crime contra a segurança interna do Estado português, punido com 8 a 12 anos de prisão. A hipótese de uma pena pesada parecia tanto mais séria quando Maria José Pinto Coelho, libertada sob fiança a 17 de março pela Direção-Geral de Segurança, o novo nome da PIDE, voltara a ser presa por ordem do Tribunal. E de que eram afinal acusados? Pinto de Andrade, Zefos, Rui Ramos e Ferreira Neto de serem militantes do MPLA, integrando o grupo Quimangua, que estaria em contacto com o MPLA no exterior e, sobretudo, com a primeira região militar do movimento. Dedicar-se-iam à doutrinação política, distribuindo livros, brochuras, panfletos. Teriam enviado roupa, medicamentos e munições para a primeira região e auxiliado a fuga de desertores. Teriam ainda levado a cabo distribuições de panfletos em Luanda durante a visita de Marcelo Caetano a Angola e tentado provocar, através de pequenos engenhos explosivos, instabilidade durante essa mesma visita, no que, aliás, confessavam ter lamentavelmente falhado. Os restantes réus eram acusados de serem simpatizantes da linha política de ação violenta do MPLA e terem prestado auxílios diversos, em dinheiro, papel, livros, medicamentos, fotografias, transporte de desertores. Garcia Neto e Sabrosa eram também acusados de serem militantes do PCP. Maria José tinha uma única acusação, ter levado para Paris e ali posto no correio uma carta destinada ao comitê diretor do MPLA. Entretanto, outros jovens, mestiços e negros, presos em Angola, embora ligados ao mesmo processo, tinham sido enviados, sem julgamento e por simples medida administrativa, para campos de concentração em Angola e Cabo Verde. Dessa diferença de tratamento se fizera eco em Portugal a recém-criada Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, referindo que em outubro e novembro de 69 tinham sido presas cerca de 70 pessoas em Angola, todos africanos, com exceção de 2 angolanos brancos que foram enviados para Lisboa. Não se conhecia, adiantava a Comissão, o destino dos restantes, receando-se que venham a ser enviados para o Tarrafal. E 14 são-no, de facto. Eduardo Santana Valentim, Alcino Borges, Alberto Correia Neto, os irmãos Justino e Vicente Pinto de Andrade,
Jaime Gaspar Cohen, Gilberto Saraiva de Carvalho, Justino da Conceição, Bernardo Lopes Teixeira, Paiva Domingos da Silva, que acabara de cumprir 9 anos de internamento no campo de São Nicolau, Francisco Caetano, Maquiala, Aldomiro da Conceição, Tito dos Santos, António José Capita. E embora a secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça em Lisboa, respondendo aos pedidos de habeas corpus dos seus advogados, determine que a medida administrativa que lhes for aplicada não consente a prisão, mas apenas a fixação de residência, ordenando que sejam imediatamente postos em liberdade, eles são apenas mudados de campo de concentração. Trocam o Tarrafal no campo de São Nicolau, em Angola. Em Lisboa, começado o julgamento na boa hora, vários dos presos lembram aos juízes que o direito dos povos sob dominação colonial à independência está longe de ser uma reivindicação comunista. Defendem-no também resoluções das Nações Unidas e até encíclicas papais. Aproveitam também para, nos seus depoimentos, explicar como foi a sua experiência de vida que os levou a defender o direito do povo angolano à independência e a justeza da sua luta. Negro, Garcia Neto recorda ao professor que, no primeiro ano do liceu, lhe chamou filho de terrorista. Eu recordo que no meu domingo de Natal as escolas eram tão segregadas como na África do Sul e falo do racismo que testemunhei em criança. Esses testemunhos são interrompidos pelos juízes, vociferando que não é isso que está em causa. Mas, na verdade, o racismo está bem presente no próprio julgamento, quando uma das testemunhas da acusação, um agente da PIDE, acusa um dos réus de ter desviado um avião para Ponta Negra. E a defesa lhe pergunta como é que ele então justifica que esteja ali preso. E a resposta é: se não é ele, foi o irmão. Eles são todos iguais. E um dos juízes, quando vê que Garcia Neto está a mascar uma pastilha elástica, manda-o parar dizendo: parece um ruminante, levando-me a mostrar que também eu mascava uma pastilha elástica. A diferença era que era branca. Tendo, pela primeira vez no fim de anos de múltiplas prisões, possibilidade de se defender em tribunal, Joaquim Pinto Andrade aproveita a ocasião para, através de um longo depoimento lido pelo seu advogado Mário Bruxado Coelho, bem como das declarações das suas 21 testemunhas, entre as quais Sofia de Melbrana, fazer o processo do colonialismo português em Angola. Com parte da sala cheia por agentes da polícia política, apenas alguns familiares e amigos dos réus podem assistir ao desenrolar do julgamento. A extensa leitura da defesa de Pinto de Andrade é seguida em profundo silêncio, e são muitos os que choram ao ouvir o belíssimo texto. Lágrimas que surgirão também quando uma das suas testemunhas narra as perseguições que, em Luanda, se seguiram ao ataque às prisões, a 4 de fevereiro de 1961. A 30 de março de 1971, os 3 juízes do Tribunal Plenário de Lisboa ditam a sentença. 4 anos e meio de prisão maior e 2 anos de multa para Álvaro Sequeira Santos e Garcia Neto, 3 anos e meio de prisão e 2 anos de multa para Rui Ramos, 3 anos de prisão e 2 de multa para Joaquim Pinto Andrade, 2 anos e meio de prisão e 2 de multa para Ferreira Neto, 20 meses de prisão e multa para Diana Andringa, 18 meses de prisão e multa para Raul Feio e Fernando Sabrosa, 16 meses de prisão e multa para José Elídio Cruz. Os condenados a pena maior sofrem também privação de direitos políticos por 15 anos, os restantes por 5 anos. Maria José é absolvida depois de ter passado 13 meses na prisão. Foi há 50 anos, mas tu lembras-te bem, não, Mário? Eras então um jovem advogado, mas a defesa de Joaquim Pinto Andrade, que leste em tribunal, é inesquecível. E eu gostava que nos contasses como é que surges ali e como é que foi combinada a estratégia a usar em tribunal. A tua descrição acaba por me colocar numa situação emocionalmente frágil. Tudo isto que tu contaste parece mentira, mas não é. A tua descrição fala de inúmeras questões que podem ser debatidas e deveriam ser debatidas. Mas eu parto do princípio de que, não sendo possível debater todas, eu terei que escolher uma ou duas delas para o maior desenvolvimento.
Claro que o que tinha preparado ficou já para trás. Mas quero dizer o seguinte. Eu, na contestação que foi apresentada, coloquei o Joaquim Pinto Andrade a afirmar perentoriamente que era vítima desde 1959 de uma feroz e destruidora perseguição de índole racista, cuja última fase se revela no presente processo. Isto é importante na medida em que estamos num país que se começa a habituar a viver sem uma capa enganadora de um país que, ao contrário de todos os demais, não tem sinais de racismo. E muito se tem discutido se o país tem uma estrutura racista ou não. Bem, aqui temos um caso, um exemplo, de há muitos anos, de há 50 anos, em que já aí se dizia, perante os tribunais repressivos portugueses, que havia uma vitimização feroz e destruidora de índole racista. É bom não se esquecer isto. Eu, como advogado, deixo-me impressionar também aqui por um outro aspecto, que é o significado destes tribunais, destes soi-disant juízes, magistrados, desta polícia política, deste regime que se vivia então. E no momento em que Portugal começa a ter uma série de julgamentos que atingem a imagem pública dos tribunais, dos magistrados, das polícias atualmente existentes, eu acho que é útil, que é mesmo indispensável tirar-se daqui uma lição que seja utilizável nos dias de hoje. Como é que é possível que este país que, após o 25 de Abril, tentou arrepiar caminho, ainda não tenha conseguido encontrar um meio justo, mas firme, de avaliar o significado destes pseudo-juízes que dirigiram os tribunais plenários e conduziram as vítimas para situações absolutamente inaceitáveis. Hoje, o raciocínio que levou a que isso tivesse acontecido antes do 25 de Abril volta sem discussão a estar na ordem do dia, quer em notícias de jornais, quer em artigos vários, quer no comportamento dos magistrados, dos advogados e do cidadão em geral. Não está resolvido o problema da justiça em Portugal, porque ela ainda está, hoje em dia, eivada de erros graves nascidos durante o regime fascista de Salazar e Caetano. Os três senhores que presidiram a este julgamento usavam argumentos que, infelizmente, eu vejo-os de vez em quando a aparecer entre os nossos atuais magistrados.
não com o mesmo significado total, mas subrepticiamente. Sobretudo, a independência dos magistrados, a sua imparcialidade, que nos tribunais plenários eram uma mera farsa, hoje aparece com comportamentos já levados até a tribunal de magistrados que eu próprio, com os 50 anos que tive de profissão, já acreditava não ser possível existirem. Isto levaria a muito. Eu, em tempos, num texto que escrevi, falava da magistratura da indignidade. É indispensável que se estude esta questão e se resolva de uma forma serena e justa qual o estatuto, o papel, qual o nível de fiscalização que a opinião pública e o Estado português devem exercer em relação ao aparelho da justiça portuguesa. Direi que ainda há magistrados que se consideram de uma raça superior e ainda há magistrados que se consideram, como é que eu direi, meros funcionários do Estado. Meros funcionários do Estado. Recordo-me agora que o meu colega José Augusto Rocha, advogado da Diana, fez um texto a tratar desta questão, onde chamou a atenção para os argumentos utilizados pelos magistrados. E a invocação sempre perene de alguns doutrinadores muito persistentes. E vou falar de um porque sinto que é minha obrigação falar desse. O professor Adriano Moreira, que subscreveu o despacho de reabertura do campo de concentração do Tarrafal em Cabo Verde, é fartamente citado nas peças ditas jurídicas destes magistrados neste tribunal. Porquê? Porque era aquilo que ele chamou um funcionário ideológico do regime. Toda a gente se pode enganar, dou o direito a todos a recuperarem uma vida de maior razoabilidade e justiça, a mudar de opinião, mas não ouvi até agora uma única palavra de culpabilização, de autoculpabilização por aquilo que fizeram na sua participação nestes atos. Eu, pelo menos, não ouvi. E como não ouvi, não me sinto satisfeito ficando calado e por isso tenho a obrigação de abordar esta matéria.
Eu, quando comecei este julgamento, a Diana perguntou-me como é que isso foi feito, como é que foi preparado. Eu teria muito que dizer, mas peço desculpa, mandem-me parar quando tiver mesmo que parar. Mas é o seguinte: primeiro, nestes tribunais, se não havia verdadeiros juízes, abro aqui uma chaveta. Há exceções, há exceções. Eu conheci 2 senhores magistrados de quem fui advogado, de quem fui testemunha de defesa, Dr. Góis Pinheiro, em particular, que, tendo acabado por aceitar inadvertidamente participar no Tribunal Plenário do Porto, tiveram uma atuação digna de registro em defesa dos direitos humanos, em defesa da liberdade e em defesa de muitas vítimas da polícia e do regime. Portanto, nem todos, mas quase todos, infelizmente. E dizia eu que nós estávamos perante pessoas que aceitavam ver escarnecidos todas as testemunhas que apareciam no tribunal. No tribunal, por exemplo, eu vi um energúmeno perante o apoio dos senhores juízes enxovalhar o professor Paulo Quintela, uma pessoa acima de toda a suspeita e que toda a gente sabe do seu valor e da sua qualidade. Portanto, eu queria dizer o seguinte: que não haja nunca a tentação de deixar ficar o setor da justiça no silêncio do trabalho de democratização que deve ser feito também nessa área. Temos falado de muitas áreas, mas da justiça parece estar tudo, com culpa de todos, num silêncio absoluto que não me agrada. Eu estou praticamente perdido no meio das dezenas de coisas que queria dizer. Mas é assim. Bem, primeiro, pouquíssimos advogados aceitavam entrar nestes julgamentos políticos. Uns porque tinham medo, outros porque achavam que não havia nada a fazer, nem tinham interesse em que o seu nome se visse envolvido em questões destas, questões políticas. E então era difícil. O arguido que era preso estava numa situação de dificuldade inicial terrível, que era conseguir ter um advogado que o defendesse. Hoje toda a gente fala disso como se nada fosse. Mas eu devo dizer que foi uma vergonha o comportamento da maior parte dos advogados que negaram o direito a uma defesa, não aceitando ser defensores de réus nos tribunais plenários. E digo isto com a convicção retirada do seguinte:
é que eu vi a meu lado dos melhores advogados do país que, por vontade própria, se ofereciam para ser advogados em tribunal plenário, mas eu via também poucos, 3, 4 colegas de direita ligados ao regime de alguma forma, mas que aceitavam ser defensores verdadeiros nesses tribunais. São casos que devem ser estudados e que merecem, portanto, todo o meu respeito. A partir do momento em que, para ultrapassar estas dificuldades, se criou também a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, começou já a ser mais fácil ter uma listagem de advogados a quem se recorria dentro de determinadas normas. E passamos por 2 períodos. Um primeiro período em que havia advogados que apenas estavam presentes. Davam-se por derrotados logo de início. E pouco faziam. E tinham uma certa razão. Fazer muito ou fazer pouco, o resultado era o mesmo. Mas depois começaram a aparecer, nos últimos anos, e eu recordo-me, sobretudo, de um grupo grande de jovens advogados de Lisboa e do Porto, que lutaram vivamente por novas formas de defesa em tribunal dos presos políticos. E isso deu resultado. Passámos do período em que se faziam grandes discursos dentro de um republicanismo mais ou menos de um estilo republicano próprio dos tempos, para um trabalho de tentar conseguir dar a conhecer todos os crimes praticados por esse sistema de pseudo-justiça e também de dar a conhecer, de conseguir obter alguns resultados positivos. Sobretudo já durante o tempo de Marcelo Caetano, em que havia uma farsa de liberalização e os advogados foram importantes para demonstrar que isso era uma farsa. A defesa de Joaquim Pinto Andrade foi uma defesa que passou, em primeiro lugar, por ele. Ele discutiu todos os pormenores em detalhe e exigiu que a sua defesa fosse verificada, controlada, ratificada pelo seu irmão Mário Pinto Andrade e através dele pela direção do MPLA. Foi aí que pela primeira vez eu tive a prova de que Joaquim Pinto Andrade tinha uma fortíssima ligação ao MPLA, de quem na altura tinha sido unilateralmente colocado na posição de presidente honorário e daí que toda a defesa, a linha da defesa, ultrapassou de muito a posição jurídica do seu advogado e veio a ser construída
em reuniões que houve em Paris, na Bélgica, em Portugal também, e com a ratificação pessoal do então já presidente do MPLA, Agostinho Neto. Eu tenho uma carta em que Mário de Andrade dá a conhecer esse acordo à linha política da defesa do Joaquim Pinto Andrade. Isto, portanto, envolveu muita gente, envolveu intelectuais internacionais, franceses em particular, envolveu membros da Igreja Católica que se empenharam vivamente na proteção de Joaquim Pinto Andrade e à medida que vou falando vão surgindo os problemas. Mas porque este julgamento foi um julgamento completamente forjado. Nem sequer os factos da acusação estão ligados entre si numa organização única. Muitos dos réus devem-se ter conhecido ali no tribunal porque nunca tinham feito nada, nem uns com os outros, não tinham nada. Juntaram-nos ali porque queriam prendê-los, inutilizá-los, e em particular Joaquim Pinto Andrade era mais falado. Porquê? Porque era mais conhecido e porque era uma figura importante dentro da Igreja Católica angolana. Daí que houve divergências iniciais que depois foram vencidas entre as linhas de defesa de uns em relação a outros. Mas acabou por tudo ser esclarecido e por se chegar a um resultado positivo. Até eu lembro-me que conheci a Diana lá na sala de audiências. Era uma jovem, ela ainda é uma jovem, cheia de força, rebelde como se deve ser, e discutimos muito. Eu fui apanhado de surpresa porque ainda por cima eu era do Porto, eu vinha do Porto, chegava a Lisboa e não sabia o que se estava a discutir em Lisboa. E discutia-se. Havia gente que dizia: o Joaquim Pinto Andrade está a abafar os demais réus. E já agora, Diana, tu não falaste de pelo menos um arguido, que é o Rolo Feio, médico, atualmente sempre em Angola, e que é um dos valores morais que eu tenho para mim, algo de importantíssimo, um sinal daquilo que será ou poderá ser a Angola do futuro. Como também era o Joaquim, como também eram todos aqueles que ali estavam, de uma forma ou de outra, a querer lutar pela independência de Angola. Bem, eu tenho receio de me estar a perder, e daí que te peça, Diana, achas que já está bem ou como é que é? Mário, eu acho que está ótimo, e eu falei do Rolo Feio, sim, também citei o Raul, nunca me esqueço do Raul. Está ótimo, sim, sim. Citei o Raul, mas o que eu queria dizer é que uma parte dessas discussões era porque havia quem entendesse, era o meu caso, que era sem dúvida uma jovem esquerdista, que não se devia levar tão a sério o tribunal plenário que se lhe apresentassem testemunhas.
porque é evidente que se nós estávamos presos pela PIDE, éramos boas pessoas, não valia a pena termos testemunhas abonatórias. Para mim, era uma prova que eu era uma boa pessoa estar presa pela PIDE. Tu e o Joaquim apareceram com 21 testemunhas. É evidente que o Joaquim era a pessoa mais importante daquele processo, era de facto, o processo é quase constituído para o prenderem, tanto que só depois dele ser preso é que nós passamos a regime normal e param os interrogatórios, e depois eles andaram sempre a tentar apanhar o Joaquim, sempre de facto havia ali a tentativa de apanhar o Joaquim, mas de facto vocês depois fizeram a defesa, a tua defesa, a vossa defesa, tua de Joaquim, combinada com essas pessoas, teve de facto testemunhas extraordinárias. Há alguns nomes conhecidos, mas talvez mais do que os nomes conhecidos, há algumas pessoas que fizeram testemunhos espantosos, como uma pessoa de que eu não me lembro, mas que falou sobre o que se tinha passado a seguir ao 4 de fevereiro. E, de facto, a tua defesa escrita teve um peso imenso, foi depois publicada em livro, e eu agora até deixava-te um bocadinho em paz e passava ao Adolfo Maria, porque essa defesa, agora já percebi melhor porquê, foi depois lida aos microfones da rádio do MPLA. E eu penso que nessa altura o Adolfo Maria já andava por ali e gostava de saber, ouvir o Adolfo Maria agora sobre esta circunstância e deixar-nos descansar o Mário um pouco. Adolfo Maria. Sim, nessa ocasião eu já estava, desde outubro de 69 que eu dirigia a Rádio Angola Combatente do MPLA, situada na nossa segunda região político-militar, portanto emitimos de Brazzaville, o Congo era a nossa retaguarda logística da guerrilha em Cabinda, e essa era a segunda região político-militar. A primeira região era aquela do norte de Angola, do distrito do Congo, etc., as províncias do Congo, Zaire, etc. E é evidente que nós, por várias razões, a primeira era a defesa do nacionalista em si, como Joaquim Pinto Andrade. A segunda era porque, precisamente, a Rádio Angola Combatente não só fazia, pelo menos enquanto eu lá estive, né? Portanto, fazer a mobilização do interior do país, e daí também terem nascido muitas organizações espontaneamente, porque a nossa rede clandestina, digamos, controlada do interior, não funcionava assim muito bem. Mas, aliás, estes julgamentos demonstram como é que a consciência nacionalista se tinha já desenvolvido e que só o regime português fascista e cego não se dava conta de que cada vez mais jovens se integravam na luta nacionalista, criando até espontaneamente organizações clandestinas, como as que tu citaste, a Diana Andringa citou, não é? Aquelas que uma parte foi com ligação aos estudantes que angolanos estavam aqui em Portugal, e uma parte lá em Angola que não foi julgada aqui e administrativamente foi transferida para os campos de concentração, sobretudo do Tarrafal, e depois também para São Nicolau, etc. Bom, já anteriormente, e aqui vemos a ligação, a futura, nessa ocasião ainda não era, mas a futura mulher do Joaquim Pinto Andrade, a Vitória de Almeida e Sousa, que é tia do Onjaki, ela também já tinha sido julgada num processo em 1965, em que estava João Batista, Henrique Guerra, Lucas, Rui Ramos, Arminda Faria, Milton Tavira, Astrid Carvalho, e João Batista foi barbaramente torturado, e também eram negros e brancos. Neste caso, João Batista, que depois foi meu companheiro lá fora, quando ele chegou ao Congo em 72, conseguiu chegar lá, e estava aleijado, andava coxo, precisamente por causa das torturas.
E, portanto, nós tínhamos de noticiar por duas razões. A primeira era a homenagem a Joaquim Pinto Andrade e a segunda era porque realmente servia, era de um lado essa obrigação moral e do outro lado uma excelente maneira de pôr em causa o arbitrário do fascismo português e tanto mais, e aliás nós travávamos uma luta também contra outros movimentos, por exemplo, na propaganda, contra, não só no terreno, não é? E vice-versa, contra a FNLA, e então, a UPA-FNLA, e então Joaquim Pinto Andrade já era, nessa ocasião, presidente de honra do MPLA. Ele era desde quando? Desde 1962. Quando o MPLA, que foi fundado em 1960, portanto, no exterior, no interior havia o MINA, que depois entrou em contato com o MPLA, e nesse MINA estava precisamente o Joaquim e o Agostinho Neto, isto em 1960. O Neto chegou a Angola em dezembro de 59. Bom, eles foram presos, em junho de 60, Joaquim e Neto foram deportados para Portugal, depois um para São Tomé e outro para Cabo Verde. Bom, nessa ocasião, o presidente do MPLA era o Mário Pinto Andrade, irmão do Joaquim. E o Mário Pinto de Andrade, e o secretário-geral era o Viriato da Cruz. E então, em 1960, precisamente, ainda creio que nos finais de 60, o MPLA faz de Agostinho Neto o presidente de honra do MPLA. Quando Agostinho Neto sai em 62 para o exterior e em dezembro de 62 assume a presidência do MPLA, nessa Conferência Nacional de dezembro, foi acordado, foi votado que o presidente Joaquim Pinto Andrade, que estava preso e continuava preso, ou pelo menos desterrado, foi proclamado presidente honorário do MPLA. Por todas essas razões, nós tínhamos de realmente, sobretudo para conter a onda repressiva portuguesa, tanto mais que Joaquim Pinto Andrade tinha um prestígio enorme no exterior, na Igreja Católica. Ele era doutor, não é? E portanto, no Vaticano. E daí que realmente fizemos uma campanha e que foi, digamos, facilitada por realmente também com argumentos de peso que resultaram das intervenções de Mário Bruxado Coelho e de todo o resto. Portanto, isto era o que eu queria, respondendo à incitação da jovem, como diz bem o Bruxado Coelho, Diana Andrinha, que era essa miúda de 23 anos, pelos vistos, era muito inquieta. Aliás, nós parece que fomos sempre todos inquietos, né? desde muito cedo, né? E porquê? Porque realmente aquele regime fascista e colonialista nos obrigava a jovens com o mínimo de consciência, com o mínimo de bom senso, com o mínimo de civismo, a serem irrequietos e arriscarem tudo pela liberdade. E hoje as pessoas destas gerações não se dão conta do quanto foi difícil chegar à liberdade. A liberdade aqui em Portugal. Lá na minha terra, para que as coisas passaram-se diferentes, né? Mas isto não vamos agora aqui falar disso, porque não vale a pena. Bom, portanto, era sobre isto. Não sei se querem que eu fale mais algumas coisas. Mas a verdade, o que há a salientar nisto é que os movimentos, as organizações clandestinas que se formavam em Angola, e juntamente com os estudantes em Portugal, eu lembro que em 1961 houve uma fuga de 100 estudantes de Portugal que conseguiu
o cão não está a gostar da minha conversa, e que foi um extraordinário reforço de quadros para os incipientes movimentos de libertação nessa ocasião. A maior parte foi para o MPLA, mas alguns também foram para a UPFNLA, que eram os únicos movimentos que existiam em armas nessa ocasião. E foi precisamente toda esta organização clandestina que ajudou a dar uma consciência política que mais tarde, depois do 25 de Abril em Portugal, estando o MPLA numa posição extremamente frágil, em 74, conseguiu realmente dar a volta por cima, porque os grandes centros urbanos, sobretudo Luanda e Benguela, foi possível imediatamente mobilizar as populações em torno do MPLA. E todo este trabalho, que parece um julgamento aqui, é todo um trabalho de anos e anos e de muitos sacrifícios, que depois vieram, de facto, a beneficiar o MPLA, cuja matriz, digamos, sociológica é sobretudo urbana, não é? E pronto, eu acho que não vou dizer mais nada, a não ser que me solicitem, e quero saudar esta tua iniciativa de Diana Andringa e a iniciativa que encontrou o eco no Museu do Aljube, dirigida pela doutora Rita Rato, e depois os velhos companheiros, não é? O Mário Bruxado Coelho e o Ferreira Fernandes, que é o meu mais novo aqui, é preciso dizer isso, apesar de tudo. Então, por aqui, por enquanto. Muito obrigada, Adolfo Maria. E o Ferreira Fernandes e eu, embora sejamos camaradas de profissão, só mais tarde, em conversas que fomos tendo, descobrimos que também éramos camaradas neste processo. Não só, o nome dele tinha aparecido de facto no nosso processo, até temos uma fotografia dele, junto aos nossos autos, e devia ser certamente para nos inspirar, mas só depois é que viemos até em conversas que fomos tendo que percebemos que estávamos ambos, um de cada lado, digamos, da ponte de envios de Lisboa para Luanda através de pessoas corajosas, que eram hospedeiras da TAP e que muitas vezes levavam as coisas que faziam falta lá e que eram enviadas daqui. E viemos a perceber que tínhamos estado mais próximos do que sabíamos e, portanto, quando usamos o termo camarada, usamos um dos dois termos. Somos camaradas de profissão, os jornalistas tratam-se por camaradas, e fomos camaradas dessa história sem sabermos. Ferreira Fernandes, eu sei que tu conheceste bem o Joaquim, sei que conhecias bem muita da gente que foi presa em Angola e que eu só vim a conhecer muito mais tarde. Eu gostava que falasses desse lado e do teu conhecimento do Joaquim, cuja admiração eu conheço porque li a tua lindíssima crónica quando eu me passo da palavra. Tu falaste há pouco nas acusações que vos foram feitas pela acusação, pela PIDE, de uma manifestação com o Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano era, então, presidente do Conselho de Ministros, o chefe do governo, e foi a Luanda em 11 ou 12 de abril. Foi a primeira e última manifestação que eu fiz em grande, que me foi permitido fazer, e 10 dias depois eu estava a entrar no quartel de Mafra, porque fui para lá chamado para preencher a minha função de militar para a tropa portuguesa. Eu estava em Luanda, portanto, em 11 de abril ou 12 de abril, e essa acusação que tu referiste aí há pouco, de que se tentaram também, com alguns artefactos, fazer atos, digamos, terroristas, entre outras coisas, são de um mau agradecimento extraordinário com a maneira
como os vários tipos de luta, os vários personagens de luta, desde que ela começou, num dia 4 de fevereiro. Há um belo verso que é conhecido da Sofia, de Mel Brenner, sobre um outro grande dia, 25 de abril, a chamar-lhe Dia Inicial e Limpo. Angola teve também um dia inicial e limpo e que diz respeito exatamente a este tipo de acusação que foram feitos aos terroristas que estavam em Luanda, dos grupos de Luanda, e aos terroristas, ou a que apoiavam terroristas que estavam em Lisboa, não entenderam nada de como aquele dia, 4 de fevereiro, em que homens quase que desarmados foram atacar prisões, foram atacar esquadras da polícia e foram atacar esquadras militares, e só essas, tendo passado, muitos deles, tendo passado por bairros onde havia, e estamos numa guerra colonial e, portanto, em princípio, os brancos eram o inimigo, onde havia vários comerciantes com as suas famílias completamente isolados. E nesse dia não foi tocado um único homem que fosse civil. Todos os ataques que foram feitos por esses homens, esses iniciadores da libertação de Angola e os combatentes, foram feitos a gente fardada. Isto tem muito a ver com... foi dito aí alguém, há bocado também, disse o Bruxado Coelho, falou do Raul Feio. São necessárias pessoas morais para nos dizer o que fazer. E aqueles homens de 4 de fevereiro, o que fizeram, marcaram-nos sobre o que fazer. Há várias etapas, há várias gerações, se as tomarmos como 5 anos de geração já é suficiente para mudar grupos. O Adolfo Maria conhece-as do fim dos anos, já no fim dos anos 50. A Vitória Cachimbinha, mulher do Joaquim, foi citada no processo de 65. Eu pertenço aos grupos de mais 5 anos, daqueles que estão no fim da década de 60 a lutar pela libertação de Angola. E, como disse, estive nesse tipo de atitude política, de agrupamentos políticos, que o que fazíamos era, de facto, bastante incipiente, nomeadamente essa ligação com as hospedeiras da TAP, que levavam medicamentos e levavam, sobretudo, documentação, artigos e jornais para propaganda, e para a qual houve uma resposta extraordinariamente interessante da parte dos camaradas, que, em Angola, jovens que foram presos e nunca falaram delas. Nunca falaram delas quando podiam ter dito alguma coisa na tortura. Nunca falaram delas. Mas isto remete para a questão fundamental do que foi o vosso julgamento, porque a moldura do vosso julgamento, aqui em Lisboa, e o que meteu medo à PIDGS dos nossos pequenos grupos em Luanda, era fundamentalmente a nossa vontade de uma geração de fazer como os homens de 4 de fevereiro. Ir para a luta limpa, armada e não usar o terrorismo. Este agradecimento deve ser feito por Portugal, estes homens. Eu tinha aqui um texto preparado e vou lê-lo muito rapidamente, porque queria agradecer sobretudo a 2 pessoas que me formaram. E este texto começa num outro dia, já depois da libertação. Na manhã de 27 de maio de 1977, António Garcia Neto, alto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Luanda, desviou-se do habitual trajeto para o trabalho. Ia fazer uma breve visita ao amigo Eurico Gonçalves, o China, que estava com malária. O China não tinha família em Luanda e outro amigo comum, o João Sarava de Carvalho, ofereceu-lhe a casa para convalescer. Foi para lá que o Garcia Neto se dirigiu. Havia um excitado grupo à porta. Relembro, manhã de 27 de maio de 1977. O grupo tinha ido procurar o dono da vivenda, o João Saraiva de Carvalho, oficial superior da polícia, para o prender. Aquele 27 de maio foi uma sexta-feira desgraçada, cheia de golpes e contragolpes, dentro do mesmo partido, o MPLA, que acabara 2 anos antes de conquistar a independência de Angola e tomar o poder. O grupo que invadira a vivenda apoiava Nito Alves,
que na semana anterior tinha sido expulso do Bureau Político e se opunha ao presidente Agostinho Neto. O grupo tinha ido àquela vivenda para prender o dono, que não estava, mas encontraram um amigo dele, o China, ali por acaso, por estar doente. Levaram-no preso para um carro. Foi aí que chegou o Garcia Neto e se dirigiu ao grupo. Vocês estão a prender quem? Esse camarada combateu na guerrilha, é um comandante. Também António Garcia Neto foi preso. Ambos, o Garcia Neto e o China, iriam aparecer no dia seguinte, mortos e os corpos queimados, juntos a outros políticos e militares do MPLA. Eu fiz esta introdução para sublinhar as frases do Garcia Neto. Vocês estão a prender quem? Esse camarada combateu na guerrilha, é um comandante. Este era a maior homenagem. Este era aquilo que as gentes da minha geração queriam ser. Quando, em 1968, a dona Antónia Van Dunen, senhora que vai fazer para o ano 100 anos, vive em Lisboa, na casa da sua filha Francisca. Quando Antónia Van Dunen mandava o seu filho José e o amigo dele, o José Fernandes, que sou eu, entregar doces feitos por ela para presos políticos da cadeira do Cacoaque em Luanda, sabia que a nossa viagem não era gastronómica. Os dois rapazes, de 19 e 20 anos, iam ouvir conselhos e discuti-los. O Hermínio Escórcio, uma outra geração, então preso, futuro embaixador e ministro angolano, falava-nos de estudar e acabar o curso. Mas nós sabíamos o que queríamos e essa era a nossa obrigação. A palavra que se usava nessa altura era muito feia. A palavra era fugir. Digo com aspas, porque é um termo impróprio para aquele ato que nós queríamos. Ir para a guerrilha. E era esse o objetivo principal dos grupos políticos ligados ao MPLA, que então atuavam em Luanda e em Portugal, Coimbra também e do Porto também, nas universidades, dos estudantes angolanos que estavam cá radicados de passagem. E de passagem, se possível, para o exterior, para depois baixar para combater em Angola. A ação política era incipiente. Formação, aumentos de contactos, ligação com o exterior, sobretudo com Lisboa, nomeadamente com essas admiráveis hospedeiras da TAP que nos ajudaram. Era uma ação lenta e era pouco visível. Mas, balanço feito, o que preocupava a polícia política colonial, a PIDE-DGS, era a saída constante, como disse muito bem o Adolfo Maria há bocado, constante e cada vez maior, de jovens angolanos que, chegando à altura da ida para a tropa portuguesa, escolhiam combater, sim, mas pelo seu país. No ano passado fez 50 anos, o dia 7 de abril de 1970, pelas 11 da manhã, Joaquim Pinto Andrade, padre e meu conterrâneo, saía de casa ali à Beneficência, Lisboa, e foi preso por 3 PIDs. No alto, o agente Benedito Pereira André descreveu com pormenor de polícia tudo o que ele tinha nos bolsos, incluindo um cartão comercial de uma firma luandense de calçado e malas. Nas costas do bilhete, do cartão, escrito à mão, estava um endereço francês. 134, Rua Léon Jouot, Grenoble. No dia seguinte, o meu amigo Joaquim Pinto Andrade foi interrogado pelo, aspas, está lá escrito, excelentíssimo inspetor, vírgula, senhora Adelino da Silva Tinoco, fechar aspas, e no alto de perguntas assinala-se a primeira que ele explicasse as suas atividades contra a segurança de Estado. Isto é, pela independência do seu país, traduzo eu à distância do tempo. Como disse muito bem o Bruxado Coelho, o Joaquim Pinto Andrade estava profundamente ligado ao MPLA, a ponto de, como ele o explicou agora, de maneira clara, que eu ainda não tinha ouvido ser dito de tal maneira clara, estava ligado ao partido que lutava pela independência do seu país. O angolano Pinto Andrade era obrigado a estes interrogatórios, contou há bocadinho a Diana, policiais, estava habituado a isto desde 1959. Em 11 anos foram presos em Luanda, Santo Tomé e Portugal.
Solto e logo preso, expatriado à força, no cargueiro Bragança ou em avião da TAP, passou por prisões, Aljube, Porto, por residências fixas, Alentejo, Sines Verga e Vilar de Paraíso, e nunca a polícia o levara a julgamento. Eu conheci-o em 1966, em Vilar do Paraíso, pelos jovens. Eu nunca sou um ateu convicto e ainda não mudei de opinião, e soube quanto eu devia aos católicos progressistas por o quanto eles me ajudaram no Porto e quanto eles... E está aqui o Machado Coelho, que pertencia a essas organizações de católicos progressistas, quanto eles nos ajudavam. E em Vilar do Paraíso, onde, nessa altura, o Joaquim Pina Andrade tinha uma daquelas suas situações de prisão mais ou menos alargada, tinha residência fixa, mas podia sair logo que fosse seguido por dois indivíduos da PIDE. E nós íamos para a praia, um grupo, eu era o único que não era católico, mas era também o único que era angolano, e falávamos com o Joaquim, e lembro-me de como, porque o grupo era fechado, suficientemente fechado, morríamos dos pobres diabos dos dois pitos que estavam de chapéu, de gravata e de fato, e por vezes era verão, estávamos na praia, e o Joaquim aconselhava-nos a não fazer, pela mesma razão que li também no texto que foi lido no julgamento e que foi feito pelo Machado Coelho a contar por onde passou o Joaquim, que num fim de ano em que ele estava, não em Vilar de Paraíso, mas estava alguns do Alentejo, um médico daqueles do Reviralho, antigos portugueses, estava na província, não se meteria em grandes coisas, mas gostou de saber que estava lá um indivíduo preso em situação de quase de não ter contactos, foi pedir para o visitar regularmente e num fim do ano ele foi visitar Joaquim, levou uma garrafa de champanhe e 2 cálices, 2 taças de champanhe. E no sítio onde estavam, na sala onde estavam, comemoraram a passagem do ano, não sei se de 72, se de 73, não, isto é anterior, desculpa, isso é anterior ao julgamento, é nos anos 60, para comemorar a passagem do ano, e estava sempre, como era obrigatório, um indivíduo da GNR lá presente para ouvir, para escutar o que era dito entre aquele homem de bom coração e o Joaquim Pinto Andrade. E o Joaquim, antes de fazer a saudação da passagem do ano, pediu um copo e ofereceu esse copo, uma taça de champanhe também ao senhor da GNR. Portou-se bem com ele. Quem não se portou bem com ele foi o facto de, ao se saber isto, o pobre diabo do soldado da GNR foi mandado para outra terra que não aquela e onde já estava há vários anos. O Joaquim era assim, o Joaquim até se apiedava dos PIDs que o seguiam na praia quando ele falava aos jovens, mas não se engane, não se enganem, o Joaquim era homem, por vê-se no tipo de boca que tem, com lábios caídos, era um homem bastante forte e era gentil, era forte e sabia ser duro quando o precisava de ser. À primeira pergunta do inspetor Tinoco, o padre Joaquim Pinto Andrade respondeu àquela que atividades políticas tinha, que não fazia política. Hoje foi absolutamente declarado e mostrado que é mentira. O Joaquim fazia política, e a segunda pergunta do PID foi para que ele explicasse como conheceu ele, cito, o agora desertor do exército português, José Joaquim Ferreira Fernandes, ausente no estrangeiro. Nas 3 páginas seguintes, telegrafadas por um PID, sobre o indivíduo referido, que era eu, palavras do PID, o Joaquim negou todas as nossas ligações políticas. E todas as tantas palavras das 3 páginas seguintes que ele escreveu sobre as nossas ligações podiam ser resumidas a uma única palavra, amigo.
o PIDE bateu essas 5 palavras, essas 5 letras, e elas estão na Torre do Tombo. É uma medalha que a minha vida traz ao peito. E o PIDE não escreveu, e o Joaquim não lhe disse, que aquele endereço de Grenoble, escrito à mão por trás de um cartão de empresa, era de camaradas e patrícios, o João e a Helena Sarava de Carvalho. A casa onde, no momento em que o PIDE, onde ele estava a ser interrogado pelo PIDE, eu estava, como estava o João também, outro desertor, feito, organizado, saiu como eu, como outros sairiam logo, nos meses a seguir, e organizados pelo Joaquim Pinto de Andrade, que não fazia política, como ele dizia, mentiu em tribunal, porque era um grande homem e fazia como deveria ser. Nas perguntas seguintes, o PIDE insistiu sobre outros camaradas também saídos de Portugal, porque a intenção da polícia era municiar o julgamento que seria feito meses depois. Nas declarações finais do tribunal, o meu amigo Joaquim Pinto Andrade citou Saint-Exupéry. Só são irmãos os homens que colaboram. Ele dizia que não fazia política. Colaborava com os irmãos. Disse o angolano negro ao Tribunal Português. O verdadeiro preso, durante 11 anos, foi enfim condenado por um simulacro de tribunal a 3 anos de prisão. Anos depois, entrevistei-o em Luanda. Ele recordou a sua infância no Golungo Alto, no mato angolano, onde o português era a língua de troca há vários séculos. Disse-me que lia Fialho e Camilo, uma língua, vou citá-lo, aspas, em português terço, fechar aspas. E já me apanhei a escrever a palavra em crónica. Joaquim Pinto Andrade morreu em 2008, limpo e honesto. No dicionário é isso, terço. Foi o homem que mais admirei na minha vida. Estou aqui para dizer isso dele e para lembrar especialmente também outro dos condenados do julgamento agora evocado. O Garcia Neto, gordo e de pés chatos, amigo de liceu e camarada para a vida. Dele, vida curta. E quanto me comove que em Luanda, a rua do nosso bairro e da minha escola primária tem o seu nome, Rua António Garcia Neto. Muito obrigada, Ferreira Fernandes. Eu estou a ver ali, o Adolfo Maria também quer acrescentar qualquer coisa. Diz. Sim, pelas intervenções anteriores, eu queria lembrar o Joaquim, que foi bem frisado isso, é realmente um homem político, mas sempre teve uma grande postura cívica e política, que era um homem ecuménico. Quando começaram as prisões nacionalistas, o primeiro grupo nacionalista que foi preso em Angola, as prisões começaram em março e prolongaram-se o ano todo. Portanto, os primeiros nacionalistas, depois foi atingindo outros grupos e chegou ao nosso grupo, onde estava a Julieta Gandra, eu, etc. E o Joaquim ia visitar os presos e a polícia tentava sempre visitar os presos e havia sempre discussão com o guarda, com o PIDE, que não deixava entrar, mas ele era fácil, ele sempre batina branca e o Freire Fernandes deve-se lembrar bem da sua batina branca. Mas, anos antes, por exemplo, nós na Sociedade Cultural de Angola, a Sociedade Cultural de Angola tinha a fama de ser um covil de comunistas. E então, o Joaquim Pinto de Andrade ia participar nos debates do Cineclube que se realizavam lá, né? Não me lembro da bicicleta. Ia também com o Cardeal Nascimento. Bom,
Mas a verdade, era ele que arrastava o capial. E depois da independência, houve aquela, já sabemos o que é que se passou, de repressão sobre alguns grupos, de dissidentes, ou coisa assim, que já vinha do passado. E, pessoalmente, eu tenho uma dívida de gratidão imensa, aliás, já exprimi isso em livro, não é? Porque quando eu estive escondido, durante 3 anos, ele e a mulher foram de uma importância fundamental, não só na logística, como também em todo o resto. Bom, e pronto, ele morreu em 2008, depois de uns anos também já de sofrimento. Lembro-me que tenho até uma das últimas fotografias dele em minha casa com a neta, a filha da Naima. E pronto, e ele, quando regressou em Angola, no fim de 2007, era mesmo já para morrer no país. Portanto, esta homenagem é absolutamente necessária nestes 50 anos. E Joaquim é a figura que por nós aqui foi invocada. É uma figura que ainda não foi reconhecida em Angola pela sua importância, quer no movimento nacionalista, pertence àquela geração uma geração dos primeiros, não é? Como é que chama? De que a geração dos nacionalistas nascidos na década de 1920. Eu nasci na década de 1930. Vocês nasceram já naquela outra mais moderna. Mas a verdade é que, não falando já na Rita Rata, que já nasceu no outro século. A verdade é que nessa década forneceu os primeiros, deram os nossos pioneiros, né? O Amílcar Cabral, da Guiné, depois era em Angola o Guilherme da Cruz, o Agostinho Neto, o Mário de Andrade, o António Jacinto, o Cónigo Manuel das Neves, o Lúcio Lara, o Liceu Vieira Dias. Bom, esses foram os nossos mais velhos. É uma geração de diferença de 5, 10 anos. Mas que é diferente, que já fez. A gente dizia assim, quando está a sair do liceu, 7º ano, e outro está a entrar, o que está a entrar é o miúdo, são miúdos. E nós estamos a sair, já somos com 17, 18 anos, e estão a entrar os miúdos. De maneira que faz diferença. Depois é que, pronto, com o correr da vida, ficamos juntos para o melhor e para o pior. E, portanto, a evocação destes 50 anos, desse julgamento, é importante não só porque se evocou o Joaquim Pinto Andrade, mas também porque se evocou a vossa ação. Né? E as pessoas hoje não têm a noção de como é que foi dura a conquista da liberdade e nos nossos países a conquista da independência. E portanto, eu neste momento estou contente de estar aqui, associando-me a uma homenagem a vocês todos que estiveram presos com o Joaquim, ou que foram condenados, ou que estavam nas organizações do Joaquim. E o meu abraço para vocês. Mário, queres acrescentar alguma coisa? Podes. Queria acrescentar. Quero começar por dizer que estou a gostar muito do que está a ser dito. E queria lembrar, por exemplo, falou-se do Neto, do Garcia Neto. A minha última atividade anticolonialista feita no Porto foi no bairro de Contumil com o Garcia Neto, um rapaz negro que se via à distância que era negro, que não era branco, e que aceitou de livre vontade vir
a uma sessão de esclarecimento anticolonialista no centro do bairro de Contumil e que terminou com o aparecimento possível da polícia e que nos levou a fugir. Ora, o Garcia Neto, eu acompanhei-o, ajudei também na sua defesa, que esteve a cabo do Palma Carlos. Era uma joia de pessoa e tinha que ser lembrado aqui. Ferreira Fernandes lembrou muito bem. Eu também fiquei comovido, além do mais, com o local, a rua com o nome dele lá em Luanda. O que aquele homem viveu para chegar ali e ser um letreiro de uma rua. É uma coisa impressionante. Queria lembrar aqui o primeiro advogado do Joaquim Pinto Andrade, o Alçada Batista, o meu amigo e amigo dele também, do setor católico da Livraria Moraes, da altura, e que se encarregou de dar o acolhimento inicial ao Joaquim. Isto nos anos 60. Depois, queria dizer que na defesa do Joaquim houve o apoio inexcedível, como sempre, do Nuno Teutónio Pereira, que estes são nomes que têm que ser ditos aqui, porque senão não me sinto bem. E olhei para aqui e verifiquei quais foram as pessoas que se ofereceram para testemunhas. E gostava de dizer que foi o Alçada Batista, o Frei Bento Domingues, Maria Vitória Vaz Pato, o professor Luís Lindley Sintra, o doutor Vasco Alexandre Vieira de Almeida, diretor bancário, que ainda se fala do escritório Vieira de Almeida, a Sofia de Melo Breiner, a arquiteta Gabriela Vieira de Almeida, o Monsenhor José Soares Martins, que depois foi um dos fundadores também da Confronto aqui no Porto, o antigo ministro José Eduardo Vera Cruz Jardim, o engenheiro Francisco Lino Neto, que foi uma das figuras básicas da luta anticolonial promovida pelos católicos ditos progressistas, o professor de Direito Miguel António Monteiro Galvão Teles, o arquiteto Nuno Portas, João Bernardo da Costa, todo um conjunto de ditos terroristas que muito honram esta defesa e sem a qual não se tinha conseguido dar a dimensão que foi dada à luta de toda esta gente. Para terminar, só o seguinte: o julgamento faz-se como primeiro afloramento do papel da juventude portuguesa e colonial contra a guerra colonial. É fundamental. Hoje em dia a gente nova não sabe o que era viver os tempos iniciais da sua vida, sempre com aquela espada sobre a cabeça de ser mobilizado para Angola e de ter que se meter numa guerra fratricida que não resolvia problema nenhum. E é como a palavra que eu queria terminar dizendo o seguinte: estupidez. O Salazar foi profundamente estúpido
quando deixou perder uma oportunidade de encaminhar os tempos da história em relação a Portugal e às colónias, dizendo para Angola em força, mandando as tropas, colocando a gente nova toda numa situação de pânico e de luta contra a imoralidade de mais uma guerra. Eu, por mim, esta deve ser a última vez que eu falarei assim para a televisão, e só a Diana é que me obrigou a isso. Eu queria dizer que valeu a pena, mas não esqueçam a luta pioneira, muitas vezes indo à frente das organizações existentes na oposição portuguesa ao regime fascista. A luta dos jovens foi fundamental, é um elemento básico que não pode ser esquecido. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Doutora Rita, muito lhe agradeço a ajuda do museu para esta iniciativa. Pela minha parte, enfim, fui dando aquilo que podia dentro da situação em que estou. Muito obrigado. Ora bem, eu agradeço-vos muito a todos, agradeço à Rita também, claro, por ter entrado nisto. Era exatamente o que se pretendia fazer, porque era lembrar estes tempos e homenagear quem deve ser homenageado. E quem deve ser homenageado são muitas destas pessoas daqui, que aqui foram faladas, porque ser preso não é uma grande honra. Somos presos, porque aqui chega lá e nos prende, quer dizer. Agora, ser advogado no plenário exige uma coragem, e exige uma coragem, como aliás o Mário falou nisso, exige uma coragem muito grande. Ser testemunha no plenário, naquela altura em que as testemunhas eram enxovalhadas, e todos estes grandes nomes, alguns deles intelectuais reconhecidíssimos, pessoas respeitáveis, pessoas que já tinham sido agredidas pela polícia, no caso do Lindley Sintra, por exemplo, mas também a Sofia, essas pessoas todas mobilizarem-se, oferecerem-se como testemunhas, merecem de facto ser lembradas, merecem o nosso respeito, como merecem o nosso respeito o Raul, o Garcia Neto, todos os que lutaram merecem o nosso respeito. E eu acho que isto tem que ser lembrado, mas tem que ser lembrado também qual é a sua projeção no futuro. Porque nós, quando éramos jovens, lutámos e acreditávamos numa Angola que provavelmente não se parece com aquela que é. Mas há jovens que continuam a lutar para que Angola se pareça com aquilo que se calhar nós sonhámos que ela deveria ser. E eu acho que também nós devemos respeitar esses jovens, admirar esses jovens, apoiá-los se tanto for possível. Acho que este é um aspecto muito importante. E depois, porque falámos de coisas muito sérias, eu gostava de dizer uma coisa muito leve. E a coisa muito leve é, além do mais, o Joaquim, além de todas estas qualidades que aqui foram reconhecidas e muito bem, e da homenagem que lhe fazemos, era um grande dançarino de merengue. E isto não é uma coisa menor, porque a luta faz-se com alegria, a luta não se faz com tristeza. E eu acho que aquilo que nós também tínhamos, temos todo o direito de nos comover, e é normal, e estamos a ficar velhos, comovemos mais. Mas o que também é que nós tínhamos imensa alegria em lutar. A minha tese é que lutar faz bem à saúde, e basta olhar para estas pessoas de mais idade que estão aqui com esta força interior toda, faz bem à saúde e é uma alegria lutar pelas coisas. E aquilo que eu agora gostava de saber, para terminar, agradecendo à jovem Rita que esteve aqui a ouvir-nos e que nos ofereceu abrigo no Museu do Aljube, mas queria ouvir uma nova geração, uma pessoa que já nasceu depois deste episódio que estivemos aqui a recordar, que é o Onjaki, que é sobrinho, e era um sobrinho muito querido do Joaquim Pinto Andrade, mas que além disso é autor de um livro que tem um nome que eu acho maravilhoso,
o livro do deslumbramento. E como é que estes jovens hoje deslembram estas coisas? Qual foi o testemunho que passou? O que é que passou? Quanto a nós, os mais velhos, uma frase que conhecemos todos bem: a luta continua. E mesmo quando a vitória não é certa, vale a pena lutar por ela. Rita, agora vamos passar a palavra ao Jackie. Passamos aos jovens, os velhadas baixam a sua voz. Pode ser? Jackie. Olá, muito boa tarde. Queria agradecer o convite e a iniciativa do Museu do Aljube. Agradecer também pessoalmente à Diana por este convite, por mais este momento. Cumprimentar Ferreira Fernandes, amigo do tio Joaquim, Mário Bruxado Coelho, grande amigo também, Adolfo Maria, Diana. Eu vou dizer umas palavras da maneira que consigo. Às vezes é preciso fazer o exercício de descobrir qual a primeira coisa que nos vem à mente quando pensamos em alguém. A primeira coisa que me vem à mente quando penso no tio Joaquim é um sorriso ligeiro entre o brando e o maroto, uma espécie de hesitação ou uma pausa, ou, se fosse em linguagem musical, uma importante zona de silêncio que conduz ao retorno da melodia. É-me impossível dissociar o homem do tio. Aliás, no meu coração mora mais o tio do que o homem social, político, público. É uma das pequenas grandes vantagens do mundo infantil. O mundo me apresentou a pessoa do Joaquim, perto de casa, perto da minha tia, perto dos meus primos. Só anos mais tarde eu viria a saber ou entender quem era o Sr. Joaquim Pinto de Andrade. Com todas as suas histórias, o seu percurso, as suas palavras pensadas e medidas, o seu modo político de intervir, o seu lado cívico e cristão, ou cívico porque cristão, ou cristão porque sim e por causa da família também. Não se pode resumir uma vida, nenhuma vida, em poucos minutos. Na realidade, passamos a vida, creio, a tentar contemplar a dimensão de outras vidas e de outras pessoas. E hoje, agora que digo isto, fico contente que a imagem que associo ao tio Joaquim ser a de um sorriso musical. Tudo isso, que por vezes lemos como ausência de palavras, era para ele um silêncio que também falava. Fico feliz de hoje me lembrar do tio Joaquim pelas coisas que ele terá dito, mas sobretudo pelas que não chegou a dizer, pelas pessoas que não atacou, pelas coisas que resolveu não salientar, pelas memórias ou causos que escolheu evidenciar. Trata-se de um dos grandes nomes deste país, que veio a ser Angola. Devagarinho a história irá contar e ajustar o que do seu percurso foi importante e em que altura e por que razões. Não me restam dúvidas em relação a um futuro de Angola, onde este personagem histórico, a par de outros, obviamente, será estudado, lembrado e repensado. Os ciclos de retorno cumprir-se-ão quando estiverem ajustados a uma Angola que possa ler, ouvir, pensar e valorizar certos personagens que correspondem a um manancial de interpretações menos óbvias. Não posso fabricar estas palavras para o tio Joaquim, com o tio Joaquim, sem me aproximar de episódios que são pessoais e intransmissíveis. A música suave dele, do tio Joaquim, no início de qualquer madrugada, na sala de estar da casa deles, o cachimbo, perto dos cestos, cheios de revistas e do jornal de letras, os giradiscos, mais ou menos parado, um fio de whisky num cálice quieto ou um charuto, a porta da varanda esquecida e aberta, por onde os mosquitos haveriam de entrar, e a imagem dele a sorrir para me ensinar o que era e como se usava um dicionário.
ou o mesmo sorriso pacato que nesse dia muito mais se acendeu quando me passou um livro de Sartre e um livro de Garcia Marques, ou às vezes em que nos puxou as orelhas, ou às vezes em que recontou o caos do senhor mais velho que tomava conta de um urinol público, perto da padaria Lima, e de como eles, os amigos e o irmão, incomodavam o senhor ao ponto de o fazer cantar uma lenga-lenga que hoje, quase 100 anos mais tarde, passei aos sobrinhos para que o senhor mais velho do urinol possa persistir, não vivo, mas vivo na música e na imaginação das crianças. Ainda nunca escrevi um poema para o meu tio Joaquim. Mas ficam em mim, muitas vezes, ou preso a um sorriso invisível, ou preso a coisas que nem me sei dizer, o riso inteligente e misterioso do tio Joaquim, como se falasse a todas as crianças de Angola, como se falasse a toda Angola das coisas importantes que andou a pregar e a defender. A integridade, a justiça, a coerência, a dignidade nacional, o bem coletivo e o modo aguçado como se apaixonou pelo conhecimento e pela retórica. Quantas histórias, tio Joaquim, quantos dias preso, quantos momentos de dúvida te terão assaltado. E, no entanto, com o teu olhar de menino, quanta profundidade nas tuas convicções. Hoje e daqui em diante, há uma Angola que te abraça, que te quer e que te respeita. É tudo uma questão de paciência e de tempo. Aquila non capit muscas, ensinaste-me um dia. E também brincávamos tantas vezes com a frase ó tempora, ó mores, a qual por brincadeira acrescentamos ó tempo das amoras. Era um tempo em que eu, ainda sendo criança, me ensinavas a rir, no modo direto, como corruptelávamos o latim. Digamos, era um humor de alto nível. Angola te espera e há de chegar o dia de maior entendimento e valorização do teu legado, mas o futuro já começou. Começou também convosco, com os vossos dias de sacrifício, de crença, no teu caso também de fé e de várias digressões internas. Eu vim deixar um beijinho no teu coração, um beijinho no coração. Vou repetir. Eu vim deixar um beijinho no teu coração, um beijinho no coração da tia Tó, um beijinho no coração da Voquina. Nunca me esqueço de como falavas alto e carinhosamente com a tua mãe em Quimbundo, porque ela já havia esquecido toda a língua portuguesa. E como ouvia mal, tu gritavas em Quimbundo, a língua materna dela, para ela te ouvir e te entender. Perto de ti, nós éramos crianças. Perto de ti seremos sempre crianças. Obrigado por tudo o que fizeste, o que disseste e o que não disseste. Obrigado e um beijinho. Então, muito obrigada a todas, a Diana Andringa, ao Mário Bruxato Coelho, ao Adolfo Maria e ao Ferreira Fernandes e ao Anjaki. Foi um privilégio poder-vos ouvir e o Museu do Aljube Resistência e Liberdade tem em primeiro lugar
um dever de gratidão para com todos os que resistiram e neste processo em concreto para todos os 10, em particular, obviamente, ao Joaquim Pinto de Andrade, mas a todos os outros, pela forma como também inspiraram e continuam a inspirar outras gerações e por isso mesmo, desde o primeiro momento em que a Diana Andringa me falou sobre a importância deste ano se assinalar os 50 anos do processo, ironicamente também os 60 anos do início da Guerra Colonial, me pareceu muito importante poder, ainda que neste formato, dar voz a este processo e, sobretudo, revelar este processo. Muitas das coisas que foram aqui ditas e tão importantes que foram, são desconhecidas ainda para muitas gerações e para muitos jovens, porque os manuais escolares não têm tempo, nem têm espaço como deveriam ter para abordar todas estas dimensões. Mesmo a dimensão colonial e da guerra colonial, nos manuais escolares, aparece contada de forma muito superficial quando o faz. E por isso o dever deste museu é também um dever de gratidão, mas é também um dever de memória e simultaneamente um dever de compromisso em continuar a revelar, a divulgar, a esclarecer, a informar todos e todas sobre a importância destes jovens e destes menos jovens que em diferentes momentos, em diferentes passos de resistência, contribuíram para o fim da guerra colonial, para a independência de Angola e para o fim do regime fascista. E por isso é muito importante ouvir as vossas partilhas, as vossas memórias, como através da solidariedade e como através do vosso entendimento comum era possível construir espaços de resistência para defender direitos fundamentais. Eu queria agradecer-vos muito e queria dizer-vos que da parte do Museu do Aljube Resistência e Liberdade, tudo faremos do que está ao nosso alcance para que de facto se perceba a importância de que em todos os momentos do regime existiram momentos de resistência. Nós vamos ter, a partir do segundo semestre deste ano, uma exposição de uma fotógrafa, que é Augusta Conchiglia, que teve com o MPLA nos movimentos de resistência e que fotografou, há uma fotografia muito bonita dela, em que as mulheres estão a aprender a ler e a escrever com os filhos e com as armas. São fotografias muito impressivas e vai ser também mais um momento importante para falar da importância da resistência ao colonialismo e da importância e da assertividade, da firmeza da luta por uma Angola livre e independente. E por isso eu queria vos dizer que, porque se falou muito aqui de passado, mas também falou muito de futuro. E eu creio que o Mário Bruxado Coelho nos deixou aqui alertas muito importantes sobre questões que temos que continuar a acompanhar nos dias de hoje e são profundamente marcadas na sociedade de hoje, as questões do racismo estrutural e a importância da luta antirracista e como ela também é herdeira da luta anticolonial. E por isso, ao ouvir-vos aqui, eu creio que vamos e podemos reafirmar aqui o compromisso democrático de educação para os direitos humanos que este museu tem na sua gênese e na sua prática e a importância de transmitir e de dar a conhecer estes processos de resistência tão importantes e sem os quais nós hoje não poderíamos estar aqui a conversar nestes termos e sem os quais eu, que nasci depois do 25 de Abril, não tinha tido condições de o fazer em liberdade. Portanto, a vós todos, à Diana Andringa, ao Mário Bruxado Coelho, ao Ferreira Fernandes, ao Adolfo Maria e ao Onjaki, muito obrigado e há 2 dias celebrou-se o Dia Nacional da Juventude, que tem também as suas raízes históricas num encontro e num acampamento de jovens em 47 em Bela Mandil, e isso também nos deve dar confiança e esperança de que as juventudes de hoje, herdeiras de lutas anteriores, tenham força para continuar a lutar pela liberdade, pela democracia e pelos direitos humanos. Muito obrigada a todos.